Ele foi um professor assim muito conceituado, né, muito conhecido. O pai dele era professor e, além de professor, ele dava aula, né, para cursistas, o pai dele, em casa, assim, para 15 alunos. E o Biratan Dombrossi sempre gostava de estar conversando com os alunos do seu pai, e com isso ele pegou amor, interesse pela matemática. E era um bom aluno, tirava boas notas. E tudo isso ajudou para que ele se tornasse um bom professor, interesse de estudar, ser um bom professor na área da matemática. O Biratan Dombrossi, ele formou, fez faculdade, depois deu aula em São Carlos, né? Ele estudou na USP e assim ele foi um professor assim que gostava da matemática, que ele estudava com gosto, com amor, né? E ele gostava de ser professor. Ele via nos alunos assim, ele tinha aquela alegria de dar aula, de ser professor. Ele foi professor no Brasil, em São Carlos, em outras escolas. Então, ele, assim, era um professor que gostava de ser professor. E depois ele recebeu o convite para ir para os Estados Unidos, né? Onde ficou lá por um bom tempo. Lá ele foi como cientista e o Biratan Dombrosio, ele trabalhou em escolas assim, muito boas e famosas nos Estados Unidos. E ele, assim, era um professor de pesquisas, né? Ele via matemática, assim, como a história da matemática. Ele, assim, ele era um professor que tinha uma visão da matemática, ele gostava da matemática, ele tinha amor pela matemática, ele cresceu muito lá nos Estados Unidos como profissional na área da matemática. E, assim, ele foi com a mulher dele, com os dois filhos, e depois teve uma época que no Brasil teve o golpe militar e também a Unicamp, né? A faculdade estava começando, né? E ele recebeu um convite, né, de um colega dele, de um amigo dele, para vir para o Brasil, a Unicamp, para trabalhar na Unicamp. Aí depois de um tempo ele veio para o Brasil, retornou com a sua família, onde a sua família gostou muito, né, de estar na Unicamp, de estar no Brasil. Ele trabalha na Unicamp, onde ali ele trabalhou até aposentar. Foi um professor conceituado, bom professor, admirado, porque ele já trazia uma bagagem, porque morou nos Estados Unidos como professor de matemática. Então, assim, ele formou no Unicamp, mas assim, hoje ele vai, visita, vai passear, visita nos Estados Unidos as escolas que ele trabalhou. No Brasil também, mesmo aposentado, ele trabalha, dá palestras. Ele é um professor que ele fala da matemática com amor. Hoje, ele fala assim que hoje é uma matemática congelada, né? Ele fala muito essa frase. Assim, aquela matemática mais antiga. Mas assim, ele também fala muito da mudança dos alunos, que antigamente os alunos, o professor chegava, principalmente nos anos de 1950, ficava em pé para receber o professor. Hoje não. Hoje ele visita escola pública, ele vê no ginásio, ele vê assim que os alunos têm aqueles bonezinhos para trás, aquele que conversa, não tá nem aí, aqueles que têm interesse, mas assim, quando ele faz uma pergunta, ele vê assim que os alunos são inteligentes. Então, assim, ele vê que a diferença da cultura dos anos que passaram, mas ele encara a matemática como uma forma assim brilhante, inteligente. Ele vê o lado dos alunos, ele acredita que mesmo com mudança, ainda há sim uma vontade de trabalhar, de passar a matemática. Ele, com sua experiência, já aposentado, o Biratan Dombrossi, ele é um professor assim que dá palestra, mas mostra a sua vida, a sua história, a sua carreira com brilhantismo. Então, assim, é uma história muito bonita do professor Biratan Dombrossi.